Olá amigos, vamos corrigir nossa lista de termodinâmica. Em um refrigerador, o fluido refrigerante passa por processos termodinâmicos que permitem que o calor seja removido de um ambiente a baixa temperatura e levado para outro de temperatura maior. Nesse processo, ora o trabalho é realizado sobre o fluido refrigerante, ora é ele que realiza o trabalho sobre o meio. Esquematicamente, as etapas de tais processos são representadas a seguir. Nesse ciclo, ocorrem uma expansão adiabática e uma compressão adiabática, respectivamente, entre... Então ele quer saber em quais regiões aí desse gráfico, desse desenho, ocorre uma expansão adiabática e uma compressão adiabática. Expansão e compressão são alterações no volume. E quando há mudança de volume, há realização de trabalho. O trabalho depende da variação do volume. Então, os pontos que ocorrem em expansão e compressão são esses pontos aqui, né? Entre 3 e 4 e entre 1 e 2. Né? Então, a única opção aí possível é a letra A. No estudo da termodinâmica dos gases perfeitos, são parâmetros básicos as grandezas físicas quantidade de calor Q, trabalho W e energia interna U, associadas às transformações que um gás perfeito pode sofrer. Analise as seguintes afirmativas referentes às transformações termodinâmicas em um gás perfeito. Então ele quer saber quais as afirmativas estão corretas. Vamos ver a primeira. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação adiabática, o trabalho que o sistema troca com o meio externo é nulo. Bom, transformação adiabática é a transformação em que não há troca de calor com o meio. Então, o trabalho não necessariamente vai ser nulo nesse caso. Então, essa aí está falsa. A segunda diz que quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, a variação de energia interna é nula. A variação de energia interna depende da variação de temperatura. A transformação isotérmica é justamente a transformação em que não há variação de temperatura. Então, realmente a energia interna nesse caso vai ser nula. Então, por enquanto, essa aqui está correta. E a 3. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica, a variação da energia interna ΔU sofrida pelo sistema é igual à quantidade de calor trocada com o meio externo. Bom, transformação isométrica é a transformação que não há variação de volume. E quem depende do volume é o trabalho. E aí, né, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos W do trabalho, né, ele chamou aí do trabalho de W. Como a transformação é isométrica, esse cara aqui é igual a zero. Então, ΔU é igual à quantidade de calor trocada com o meio externo. Então, essa também está correta. Então, a resposta correta é a letra D. Três. O processo de expansão ou de compressão de um gás em um curto intervalo de tempo pode representar um processo termodinâmico que se aproxima de um processo adiabático, né? Lembrando adiabático que não há troca de calor com o meio externo. Como exemplo, pode-se mencionar a expansão de gases de combustão em um cilindro de motor de automóvel em alta rotação. É correto afirmar que, em um processo adiabático no sistema, o que é o processo adiabático? É o processo em que não há transferência de calor. Então, a gente já vai aqui para a letra B, né? Vamos ver então por que as outras estão erradas, né? No processo adiabático a temperatura é constante, o trabalho é nulo? Não tem nada a ver. Você pode ter trabalho no processo adiabático, temperatura variar também. Pressão e volume são constantes? Também não, né? O processo adiabático só tem a ver com a troca de calor com o meio externo. Então você também pode ter variação de pressão e volume. E a energia interna é variável e a pressão é constante? Não necessariamente, né? O processo adiabático não se refere a nenhum desses casos. Então só pode ser a letra B mesmo. Essa é a número 4. O gráfico representa um ciclo termodinâmico. Os trabalhos realizados nas transformações AB, BC, CD e DA são, respectivamente, trabalho
tem a ver com variação de volume. O trabalho vai ser positivo quando o volume aumentar, né? Aqui, ó, nessa parte do gráfico AB, o volume está aumentando, então aqui o trabalho é positivo. Quando o volume é constante, como essa parte aqui do gráfico, ó, que não tem variação de volume, o trabalho é nulo. Nessa parte aqui CD, o volume está diminuindo, então aqui o trabalho é negativo. E na parte DA, também é uma variação isométrica, aí não tem variação de volume, então o trabalho também é nulo. Então a opção que dá essas alternativas aí é a letra B, né? Positivo, nulo, negativo e nulo. Número 5. De acordo com os dados de um fabricante de fogões, uma panela com 2,2 litros de água à temperatura ambiente chega a 90 graus Celsius em pouco mais de 6 minutos que um fogão elétrico. Em um fogão elétrico. O mesmo teste foi feito em um fogão convencional, a GLP, sendo necessários 11,5 minutos. Sobre a água aquecida, é correto afirmar que... Bom, então ele dá a seguinte situação. Ele esquenta uma mesma massa de água, né? Os dois são água, o mesmo material, e os dois variam a mesma temperatura. Só que um é feito no fogão elétrico e o outro é feito no fogão convencional. E aí as opções têm a ver com a energia térmica, né? Então olha só, os dois têm a mesma massa, são feitos do mesmo material, têm o mesmo calor específico e variam a mesma temperatura. Então a quantidade de calor que os dois recebem é a mesma, né? A diferença é só o tempo que um leva para receber, né? Que é o 6 minutos do fogão elétrico e o outro leva 11,5 minutos. Mas a energia térmica que os dois recebem é a mesma. Então os dois ganham a mesma energia térmica nas duas experiências, né? No caso aqui, a potência é diferente, né? A potência é a quantidade de calor que eles trocam no intervalo de tempo. Então, vamos dizer, o fogão elétrico, ele tem uma potência menor do que o fogão convencional, porque ele cede a mesma quantidade de calor em menos tempo. Mas a pergunta não foi sobre potência, né? Foi sobre energia térmica, que tem a ver com a quantidade de calor. Então, é a letra C. Seis. Uma porção de gás perfeito está confinada por um êmbolo móvel no interior de um cilindro. Ao receber 40 kcal de calor do meio externo, o êmbolo sobe e o gás realiza um trabalho equivalente a 24 kcal. Determine a variação sofrida pela energia interna desse gás. Bom, ele quer saber a variação de energia interna. A gente aqui vai usar a primeira lei da termodinâmica, que vai me dar aqui, eu chamei aqui o trabalho de tal. Então a variação da energia interna, que é o ΔU, vai ser a quantidade de calor. Como ele recebeu o calor do meio externo, essa quantidade é positiva, né? Se ele tivesse cedido o calor para o meio externo, aqui eu botaria um menos. E o trabalho? Como o gás realizou um trabalho, esse trabalho é positivo. Então, vai ficar aqui menos 1 mais 24, né? Se fosse o êmbolo que tivesse realizado o trabalho sobre o gás, então aqui seria menos, né? Ficaria menos com menos e isso viraria mais. Então aqui é só uma continha de menos, ΔU é igual a 40 menos 24, que vai dar 16 quilocalorias, né? É importante ficar atento às unidades. Como aqui era quilocaloria, aqui caloria, então a ΔU também vai ser quilocaloria, né? Se aqui fosse joule e aqui joule, ΔU seria joule. Se aqui fosse caloria e o trabalho caloria, ΔU seria caloria. Então a gente tem que sempre usar a mesma unidade em todos os termos aí dessa equação. 7. Ao apertar o frasco de desodorante, o gás expelido sofre uma rápida expansão adiabática, realizando um trabalho de 400 joules. Qual a quantidade de calor recebida ou cedida pelo gás e qual sua variação de energia interna? Então tá, então a gente vai usar a mesma equação aí da primeira lei, só que ele diz que eu tenho uma expansão adiabática.
né? Transformações adiabáticas são transformações que não há troca de calor como externo. Então esse cara aqui, ele é igual a zero. Então a quantidade de calor recebida pelo gás é zero. E a variação da energia interna? Bom, se Q é igual a zero, ΔU é igual a menos o trabalho, né? Como o gás expandiu e realizou o trabalho, então ΔU é igual a menos 400, né? O trabalho é positivo, então vai ficar menos mesmo aqui no resultado. Menos 400 joules. Oito. Uma máquina térmica teórica opera entre duas fontes de calor executando o ciclo de Carnot. A fonte fria encontra-se a temperatura de menos 127 graus Celsius e a fonte quente a 1300, desculpa, eu li errado, né? A fonte fria encontra-se a temperatura de 127 graus Celsius e a fonte quente a 1327 graus Celsius. Qual o rendimento percentual dessa máquina? Bom, como ela diz que é uma máquina executando o ciclo de Carnot, para calcular o rendimento, eu posso fazer em função das temperaturas, né? Que é temperatura da fonte fria, 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, esse meu rendimento vai ser... Espera aí, não é igual aqui. 1 menos. Aí, bom, sempre que eu faço um exercício de termodinâmica, tanto nessa parte de rendimento, na parte de gases também, a gente sempre tem que passar a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin. Então tem que transformar aqui, ó, 127 graus Celsius, que é igual, né, para transformar aqui eu tenho que somar 233. Isso vai dar igual a 400 Kelvin. 1327 graus Celsius, tem que também passar para Kelvin, somo 273 aqui, 273, isso vai dar 1600 Kelvin. Então aqui nas temperaturas, temperatura da fonte fria é a temperatura mais baixa, vai em cima. E a temperatura da fonte quente, que é a temperatura maior, vai embaixo. Então meu rendimento é igual a 1 menos 400 por 1600, eu posso simplificar aqui, ó, 4 sobre 16, que eu posso dividir por 4 também, né? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Então é 1 menos 1 quarto, que é igual a 1 menos 1 dividido por 4, vai dar 0,25. Então isso aqui vai ser igual a 0,75, ou, né, como ele quer o rendimento percentual, 75%. Então o rendimento da máquina é de 75%. Durante cada ciclo, uma máquina térmica absorve 500 joules de calor de um reservatório térmico, realiza trabalho e rejeita 420 joules para um reservatório frio. Para cada ciclo, calcule o trabalho realizado pela máquina térmica. Então essa é simples, né? Quando a gente estuda máquinas térmicas, a gente vê que o trabalho realizado pela máquina é igual à quantidade de calor cedida pela fonte quente menos a quantidade de calor recebida pela fonte fria. A quantidade de calor da fonte quente é o calor total cedido aí, né? A energia total cedida pela máquina. Parte dessa energia vai ser usada para realizar trabalho e a outra parte vai ser rejeitada para a fonte fria, né? Então se eu pego o total e diminuo o que foi para a fonte fria, me sobra o que foi jogado para realizar trabalho. Então o trabalho vai ser igual ao total de energia, que é 500, menos 420 que foi rejeitado para a fonte fria. Então trabalho é igual a 80 joules. E por fim, um gás ideal é submetido a um processo termodinâmico ABCD, conforme ilustra a figura a seguir. Sabendo que o trabalho total associado a esse processo é igual a 1050 joules, qual o trabalho no subprocesso BCD? Então, olha só. Ele diz que o trabalho total é 1050 joules. Como aqui eu tenho um gráfico que me dá uma situação aqui de pressão variável, um gráfico pressão por volume, se eu calcular a área desse gráfico, eu tenho o trabalho realizado por esse processo aí.
ele diz que o trabalho total é 1050, então o trabalho de toda essa região aqui do gráfico é igual a 1050. Porém, ele só quer o trabalho do processo BCD, ele só quer o trabalho a partir daqui. Então, se eu tiver, né, ou melhor, se eu calcular o trabalho dessa regiãozinha aqui, pegar o total e diminuir do que eu acho nessa região, eu vou ter o trabalho total aqui do BCD. Então basta eu achar, né? Porque não tem como eu calcular a área dessa parte aqui, né? Porque é uma forma aqui que eu não sei calcular a área. Então, se eu calcular a área dessa parte aqui, que é um retângulo, que é bem mais simples, é só eu tirar isso do total que eu vou ter o que sobrou aqui para o BCD. Bom, então a área desse gráfico aí, né, vai ser a área do retângulo, tá assim, que é igual a base, vai de 2 a 4, então a base é 2, vezes a altura, que é 30. Que é igual a 60 joules. Né? As unidades estão certinhas aqui, Newton por metro quadrado e metro cúbico, então vai dar o resultado em joule mesmo. E aí é só eu fazer, né, o trabalho BCD, vou chamar aqui de tal BCD, vai ser o trabalho total do ABCD menos o trabalho só de A até B. Isso vai dar 990 joules. Certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E até a próxima.